Essa é uma daquelas histórias que até dá gosto de contar. Tudo isso começou mais ou menos por volta dos anos 60. Milhã é uma pequena cidade no interior do Ceará, com um pouco mais de 15 mil habitantes. Hoje é conhecida como a Terra do Leite. Na sua trajetória, esta pacata cidade, situada a aproximadamente 294 quilômetros da capital cearense, traz muitas histórias de vida, de superação, garra e muita luta do sertanejo, tão sofrido da caatinga do Nordeste. Eu sou filho natural de Milhã. Minha família residia em Solonópole e mudou-se para Milhã. E assim, desde cedo, a gente foi criando um amor muito grande à nossa terra. Meu pai veio de Solonópole, passou a morar no sítio Monte Belo. Eu sou professor de História, lecionava em Milhã e hoje estou lecionando em uma outra cidade, mas mesmo estando morando em outra cidade, eu não esqueço das minhas origens, da minha raiz e daquela terra que tanto amo. Milhã é uma cidade ainda nova, né? Foi emancipada em 85, uma cidade recente, mas que já tem na sua trajetória um grande histórico no nosso estado. É uma cidade muito acolhedora, de pessoas boas, humanas, valentes, que têm coragem de trabalhar e que tentam fazer o melhor pelo seu município. Milhã hoje é uma das regiões que se destaca na questão da agropecuária. Assim como antes também, né, que a criação de gado, o trabalho na agricultura eram das suas origens, a principal atividade econômica do município. Só que hoje, né, considerada a segunda maior bacia leiteira do estado do Ceará. É uma cidade que desenvolveu muito a questão da tecnologia, do melhoramento genético. E assim, Milhã, né, na sua origem, o termo Milhã é originário de uma gramínea, né, de um capim, daí a origem do capim Milhã. Milhã era distrito de Solonópole, né? Emancipou-se em 5 de fevereiro de 1985, mas é uma cidade que desde cedo tem sua trajetória para tentar fazer o melhor e o bem para todos os seus munícipes. Quem nasce em Milhã é milhanense, né? E assim, é uma cidade da qual me orgulho muito de ser filho, da qual me orgulho muito de ser professor, de ter construído um pouco da minha história nessa cidade e de poder contribuir cada vez mais com essa cidade. Milhã sempre foi o nosso querer bem. Eu lembro que quando o papai disse que a gente ia ter que morar em Solonópole, foi uma tristeza imensa. Por quê? Porque a gente amava muito Milhã e a gente queria morar em Milhã. Mas aí nós fomos para Solonópole, fomos bem acolhidos demais lá em Solonópole, aprendemos a amar Solonópole também. O povo de Solonópole nos recebeu assim com muito carinho. Hoje nós temos Milhã, Solonópole e Irapuã Pinheiro, que são municípios vizinhos, que eram todos de Solonópole, nós temos no nosso coração. Por quê? Porque Milhã era grande, Solonópole era grande e depois dividiu, né, em Milhã e Irapuã Pinheiro. Então, assim, foi um momento de muita felicidade quando Milhã foi emancipada, porque Milhã era distrito e passou a ser município. Então, nós ficamos felizes demais. Por quê? Porque Milhã ia ter mais oportunidades de crescer, de evoluir, de ter um desenvolvimento maior. Ia ter um prefeito diretamente para Milhã e assim Milhã ia poder ter um desenvolvimento bem melhor. Então foi um momento de muita alegria. Scratch that itch, God knows it hurts, God knows it on no words. É aqui, neste lugar tão acolhedor e gentil, que reside uma das figuras mais ilustres da política local, José Pinto de Macedo, o popular Pinto. O Pinto não deixava, o Pinto ele ajudava todo mundo, porque foi a casa cheia de gente, foi a casa dele. Ainda hoje o povo é direto na casa dele. Porque o respaldo dele é grande, né? De família tradicional de Lavras da Mangabeira, onde nasceu e se criou. Depois de já homem feito e técnico agrícola da Ancar,
mudou-se para Milhã por volta de 1966. Aconteceu uma coisa com o Pito, porque o Pito fez um favor muito grande para mim. Isso foi em 80. Eu comprei o carro no Iguatu, aí eu dei uma pequena parte. Aí o cara disse, você divide em duas, se você pagar numa, você tem um desconto bom. Eu falei para Pinto, pedi isso, Ramassolonópolis. Ele fez o LD, porque Pinto conhecia, né? Eu não conhecia. Fez o LD, eu levei o dinheiro, paguei o cara do Iguatu. Rapaz, foi uma beleza para mim, cara. Fizemos uma gringa, paguei o LD, a gringa foi dispensada e ficou meu carro quase de graça. Isso não é um favor grande não, porque eu não tinha esse entendimento para ir a Solonópolis, falar com o gerente, esse tipo de coisa assim. E Pinto foi quem fez isso para mim. Tenho conhecimento com ele desde o município de Solonópolis, quando ele foi vice-prefeito em Solonópolis, e foi e considero ainda ele como prefeito de Milhã, porque ele construiu a Milhã. Sem sombra de dúvida, eu acho que nenhum dos outros que passaram fizeram o tanto que ele fez. Na saúde, no trabalho, nas necessidades da pobreza. Como pessoa, para mim, ele é gente boa demais, tanto como pessoa como político também, porque eu desde Solonópolis que voto nele, né, não é para achar muito ruim não, porque se achasse não votava mais. Pinto não mediu esforços em seu trabalho na Ematerce, dedicado a ajudar aos pequenos agricultores e produtores rurais. O seu trabalho foi tamanho que era reconhecido em toda a região. Casou-se com Rosenir Pinheiro, de família tradicional de Milhã, mulher de fibra, e com ela teve 3 filhos, sendo eles Neiriane, Otacílio e Alain Macedo. Ele, toda a vida, ele recebeu na casa dele muito bem e deu assistência a cada um. Eu tenho muitas memórias da minha infância. Foi uma infância feliz e uma infância de muitas vivências também. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai era prefeito de Solonópolis. E uma coisa que me marcou muito, Roberto, é que a nossa casa vivia cheia de gente. Na época que meu pai era prefeito, o município passou por uma seca muito grande. E tinha as pessoas que estavam com fome, elas vinham e, tipo assim, se não fosse o prefeito, não desse cestas básicas, elas, como é que eu posso dizer, iam nos comércios e saqueariam mesmo. E quando isso acontecia, o meu pai se mobilizava, fazia feiras e juntava aquele monte de gente. Aí lá em casa fazia café, aí ajeitava pão e acolhia, né, as pessoas, dava um café e depois dava cesta a cada um, e eles não precisavam saquear a cidade, porque papai tinha essa preocupação de servi-los, né? Porque era um momento difícil e ele, como estava no poder, ele tinha essa preocupação de fazer com que aquelas pessoas que estavam sofrendo voltassem com uma cesta básica. Então isso me marcou demais. Quando eu nasci, meu pai, José Pinto Macedo, era vice-prefeito do município de Solonópolis, na qual o distrito de Milhã fazia parte. E eu nasci no posto Dr. Danton Corrêa Nobre, né? No ano seguinte, tiveram eleições e ele foi candidato a prefeito e foi eleito prefeito do município de Solonópolis. E nós tivemos que transferir a nossa residência do distrito de Milhã para Solonópolis, né?
Foi lá que eu tive a minha infância. Foi lá que as portas da Casa de Pinto eram abertas para toda a população de Solonópolis. Um município que era o 7º mais extenso em extensão territorial do estado do Ceará, que tinha vários distritos, inclusive o distrito de São Bernardo, que hoje é Irapuã-Pinheiro, o distrito de Milhã, né? E era um município muito grande. E as pessoas que vinham para a sede do município de Solonópolis, muitas vezes tinham acolhimento dentro da casa de meu pai, em Solonópolis. O meu pai, um grande cidadão do bem, que é um ser humano ímpar, que tem um coração muito bom, é um rapaz humilde, que todo mundo tem um carinho enorme por ele. Hoje, eu como prefeito de Milhã, que ele já era o desejo dele, elegeu o filho dele, Otacílio, e elegeu a prefeito em 2013 a 2016, e hoje mais um sonho dele está sendo realizado também. Hoje eu sou prefeito de Milhã, da gestão de 2020 a 2024. Então a gente tem um carinho enorme por ele. Esses últimos dias eu dei várias entrevistas aqui em rádios da região e a gente vê o carinho que a população de Solonópolis, de Irapuã-Pinheiro tem por papai, porque ele já foi prefeito de Solonópolis, foi prefeito de Milhã, a gente morou em Milhã, eu morei em Solonópolis em 84, 85, 86. Então a população de toda essa região aqui, ao redor do município de Milhã, tem um carinho enorme por ele e é muito gratificante a gente escutar todos os elogios. Então a gente escuta isso e a vontade de a gente hoje como prefeito é trabalhar e querer ser igual a ele e fazer tudo o que ele ensinou. Ele e Dona Roseni, que é a minha mãe também, que me ensinou bastante coisas. Que nossa casa ficou conhecida como a casa do povo. A casa sempre foi aberta para o povo, mamãe sempre recebendo o povo bem, papai sempre lá atendendo o povo, com carinho, com aquele jeito dele, humilde, meigo. Eu conheci ele em Solonópolis, logo quando ele assumiu o trabalho na política em Solonópolis, que ele era vice-prefeito, né? E então ele, com esse entrosamento, ele veio, trabalhou dentro de Milhã, preparando o terreno dele pisar, né? Como de fato que ainda hoje ele está. Dando assistência aos necessitados. Aqui ele se candidatou-se, aqui ele foi eleito com expressiva votação. E graças a Deus ainda hoje ele está. Numa época que o pessoal, todos os de baixa renda, no caos, né? Não podia ir a médico, não podia arcar despesas com o medicamento e com o trabalho do médico. Ele respondia tudo isso pelo pessoal. A casa dele era cheia de colchão pelos pés de parede. Tinha mais gente quase na casa dele do que no hospital, né? E dando assistência a esse pessoal. É bonita, a história dele é bonita. Eu conto de vista e acompanhei até o presente momento, posso contar alguma coisa de Zé Pinto Macedo. Tem uma história do açude do Monte Belo, que ele rombou no mês de junho, e ele foi lá, a família, e convidou para reconstruir o açude, mas eles não queriam, não podia por causa do gado não ter um bom preço para eles venderem, apurarem. Ele arranjou máquina, em Senador Pompeu, trouxe e reconstruiu o açude maior do que o que ele era, como ainda hoje ele está. Eu cheguei aqui no dia 28 de abril de 1969, como já falei, vim para trabalhar na Casa Ceará, hoje é Matesse, e vim conduzido por um supervisor meu, doutor Pelúcio, que era muito amigo meu, e me trouxe aqui, dia 28 de abril de 1969, num dia
à tarde. Chegamos aqui ao meio-dia e fiquei morando aqui de trás da minha casa, num hotelzinho que tinha aí, do senhor Salles Ferreira, casado com minha comadre Elza. Depois nós nos tornamos compadres, fui padrinho de um dos filhos dele, né? E daqui eu vim prestar serviço em todo o município de Solonópolis. Solonópolis não tinha a ANCAR Ceará. Tinha aqui na Milhã, a ANCAR Ceará veio para cá através de um padre Elmas Feliciano, o primeiro padre daqui da Milhã, um padre muito trabalhador, muito inteligente, e através do trabalho dele, ele conseguiu trazer a ANCAR Ceará para cá. Em vez de ter vindo para Solonópolis, veio para cá. Uma repartição de alto nível, não federal, uma repartição de natureza particular, mas se envolvia com todos os trabalhos da extensão rural no município, né? E daqui eu trabalhava em Solonópolis, prestava serviço em Solonópolis, né? E depois de alguns meses, eu sou uma pessoa religiosa, e Roseni também religiosa, religião católica, apostólica e romana, né? E eu sempre indo às missas, por lá me encontrei com Roseni num belo dia do nosso querido padroeiro do Ceará, dia de São José. Eu, na saída da igreja, eu vendo ela passar, aí conhecia, eu sempre ia para a missa e vinha ela também ia para a missa, e a gente, aos poucos, foi se conhecendo sem comunicação. Ela uma menina muito tímida, sempre foi muito tímida, né? Naquela época muito tímida. No decorrer dos tempos depois que nós casamos, foi que ela tornou-se uma mulher expansiva, né? Ela tornou-se uma mulher expansiva, né? E eu terminei procurando um relacionamento com ela em termos de namoro e deu certo. Deu certo. Nós namoramos um pouco mais. De um ano, e eu, vendo que dava certo o casamento com ela, eu resolvi a pedir-lhe casamento, né? E eu me lembro muito bem, o pai dela, como um pequeno comerciante, tinha uma bodegazinha ali, um ponto comercial ali, na nossa praça principal ali, e eu, lá mesmo, falei ela casamento, né? E ele respondeu o seguinte para mim: Pinto, eu fico muito satisfeito em você vir pedir minha filha a casamento, e eu lhe dou ela a casamento com muito boa vontade. Vejo você uma pessoa de responsabilidade. Mas minha filha é muito nova. Ela tinha apenas 16 anos, já próxima a completar os 17. Aí eu respondi uma brincadeira para ele: Luiz, se ela fosse velha, eu não queria, não. Quero negócio com moça velha, não. E nos casamos, nós passamos uns tempos noivo e estamos com essa temporada toda, graças a Deus.
Logo se tornou um líder local. A liderança de Pinto se impôs em Milhã e, atendendo ao convite de Atualpa e os pedidos do povo, Pinto se candidata a vice-prefeito de Solonópolis, onde é eleito com maioria expressiva. Agora, Pinto era vice-prefeito, mas seu coração continuava o mesmo, sempre ajudando o povo, os agricultores e os mais necessitados. E eu lembro muito bem da minha infância. Aos 6 anos de idade, eu sempre acompanhava meu pai, né? Quando era dia de sábado, porque na semana eu estudava e minha mãe tinha preocupação da gente com os estudos, mas quando era dia de sábado, eu saía com meu pai às 6 horas da manhã. A gente ia passando nas comunidades e muitas das vezes, 10, 11 horas da noite, a gente ainda estava andando nas comunidades. E aquilo eu gostava. Geralmente a gente saía na comunidade visitando as obras, visitando açudes, que ele gostava, como ele é técnico agrícola da Emates aposentado. Ele visitava as obras, visitava o povo, ia na casa do povo, né? E às vezes, como eu falei aqui, às 10, 11 horas da noite, ainda estava na casa do povo, às vezes em alguma cantoria, em alguma quermesse, em algum leilão, nessas regiões. Então eu sempre acompanhei meu pai e eu gostava muito, né? E quando eu completei os meus 15 anos de idade, eu, como sou o segundo filho da família, né? Tem a Neriane, que é a filha mais velha, e o Alan, que é o mais novo. Eu sou o do meio, sou o homem mais velho, né? E quando eu completei os meus 15 anos de idade, eu fui morar em Fortaleza com a minha irmã, né? E durante esse tempo eu fiz o meu 2º grau, né? Que é o ensino médio, e concluí a minha faculdade de economia. E antes de eu concluir a minha faculdade de economia, eu disse a meu pai do meu sonho de ser político na cidade de Milhã. E ele prontamente me apoiou, né? Eu fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado uma vez e na reeleição fui o vereador mais votado novamente, todas duas com o apoio dele, né? E depois fui prefeito do município de Milhã, né? Que eu tenho certeza que isso foi uma satisfação muito grande para ele, porque ele tem a política na veia, né? E hoje eu também fui superintendente de um órgão federal, né, do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E hoje nós estamos novamente todos aqui em Milhã, fazendo o que a gente gosta, fazendo política, ao lado do nosso irmão Alain Macedo, que hoje é o prefeito de Milhã e que está desenvolvendo um grande trabalho que vai ficar na história. E a gente continua, seu José Pinto Macedo hoje tem 81 anos, e continua no convívio da gente, né? Continua atendendo o povo bem na sua residência, continua junto com a gente, né? Participando de eventos e também ajudando a fazer política, a fazer o que a gente gosta, que é fazer política e ajudar as pessoas. E para conhecer mais a fundo, fomos até Lavras da Mangabeira, mais especificamente no sítio Calabaço, que está repleto de histórias de vida da família Pinto Macedo. Aqui, nesta casa, que está hoje com uma imagem diferente, eu morei 5 anos aqui, mas meu avô, Antônio Lobo de Macedo, pai de minha mãe, casado com Dona Maria Torquato Lobo. Então, hoje a casa está com uma imagem diferente, fizeram uma modificação aqui, é de um parente meu, de um primo meu, que comprou esse terreno, o Fernando Lobo, e está totalmente diferente aqui a modificação, o curral do gado onde eu dava leite era bem ali, ao lado direito aqui. Aqui atrás tinha a casa de outro tio meu, que era tio Gustavo, casado com tia Cecília, e hoje já não existe mais, nem a família dele não existe mais aqui. E estou muito feliz em estar aqui, apesar de ter uma modificação muito grande aqui nessa localidade, nessa casa, né? Da segunda família nasceram 14, se criaram todos os 14, irmão. Portanto,
nasceram 26 pessoas das duas famílias do papai. O primeiro casamento 12 e do segundo casamento 14, 26. Aí, como eu já falei, duas morreram crianças e nós nos criamos 24. 10 da primeira família e 14 da segunda. Meu avô tinha 2 filhos homens da segunda família. Ele tinha 2 filhos homens, um foi estudar para padre e o outro foi ser comerciante. Aí ele criava um menino, o burro deu uma queda no menino, arrastou ele, enganchou o pé no estribo, arrastou ele, morreu. Aí papai me mandou, eu era neto e afilhado dele de batismo. Aí papai me mandou para lá para eu ficar trabalhando, morando mais o velho lá, servindo de companhia, o casal lá, né? Aí por lá eu fiquei quase 5 anos lá, de 13 anos a 18 anos eu fiquei lá. Durante esse tempo que eu passei lá, eu passei sem estudar. Aí me atrasei nos estudos, terminei depois que eu vim de lá da casa do velho, aí foi que eu voltei a estudar. Aí eu vinha estudar no colégio ali, porque nós estudamos aqui a alfabetização, o curso primário, nós estudamos aqui no sítio mesmo, com professoras daqui do sítio, professoras apenas com 5º ano primário, né? 5º ano primário. Escola de Ironi. Ironi, morava no sítio Melancias. A gente estudava ali, Ironi. Tinha a Delice também, era nossa professora lá em cima, que era prima da gente, né? Aí eu fui morar com meu avô, e durante o tempo que eu morei com meu avô, de 13 anos a 18, fiquei sem estudar. Os meus bisavós, nossos bisavós, era o velho João Lobo de Macedo. João Lobo de Macedo era meu tataravô. João Lobo, ele veio de Crato, não foi? Eles moravam no Crato. Aí lá parece que houve uma dúvida na família, segundo nossos pais comentavam, né? Houve uma dúvida na família, aí eles vieram morar aqui nas Lavras, né? Compraram esse sítio aqui, Sítio Calabaço, né? Aqui eu nasci e me criei aqui nessa casa. A casa matriz. Nasci aqui em 1940, eu nasci aqui nessa casa. A parteira era a Dona Maria de Brito. Era Madrinha Maria de Brito. Viemos, trabalhamos aqui. Você lembra dela, né? Aqui me lembro. Era baixinho. Aqui dava arroz, viu? Aqui dava arroz. Tem um riacho ali, o Riacho do Rosário. Quando ele dá enchente, a água sai. Tem um portão bem ali, naquele pé de jurema ali. Tá vendo aquele pé de jurema naquela cancela ali? Ali tinha um portão que a água do riacho ia sair aí. Aí alagava, ficava tudo mar d'água aí. Essa aí tudo era coberto d'água aí. Aí nós plantava arroz nesse baixio aí. Aqui dava arroz. Milho, fava para danar. Nós tivemos de tirar aqui de 350, 400 quartas de arroz. Uma quarta de arroz é 80 litros, né? 60 quilos. 80 quilos de arroz. 60 quilos. Em casca, né? O saco é 60 quilos, o saco de arroz. Mas em casca era 80 quilos, né? Isso aqui era a cozinha. A cozinha era aqui, olha. Era aqui a cozinha? Era 2 quartos. Não, a mesa era aqui. A mesa era aqui. O quarto. A mesa era aqui. Foi aumentado o vão. Agora, tempo, né? Essa mesa aqui, ó, mesa de cimento. Aqui comia, né, numa mesa aqui, ó, era 6 pessoas de cada lado. 5 pessoas de cada lado, 10, 12 pessoas nessa mesa aqui. Esse homem aqui, isso aqui é meu pai, nosso pai, o homem que criou 24 filhos aqui nesse sítio, viu? Nascido tudo aqui nesse sítio. Otacílio Pinto de Macedo, aqui, ó, fundador, Capela de São João Batista, Sítio Calabaço, Lavra da Mangabeira, Ceará, construída no ano de 1800
1978, né? Papai representa para mim uma importância muito grande, não somente para mim, mas todos os seus filhos que ele construiu com nossa mãe, com nossa madrasta. Nasceram 26 filhos e nos criamos 24. Foram 12 da primeira família e 14 da segunda, né? Hoje nós temos ainda 15 irmãos. 15 irmãos. Era 16, morreu um agora ultimamente da Nazaré, né? Alcide, da segunda família. Mas nós não tínhamos diferença de família primeira para a família segunda, não. Nós considerávamos todos irmão de sangue e irmão mesmo, na verdade, né? Aí esse homem aqui, que criou essa família toda, era nosso professor na vida, pela ordem do Espírito Santo que dava força à família. E era o nosso verdadeiro orgulho, né? Papai construiu uma ponte dentro do riacho. Aí botou o gado do outro lado do riacho no inverno, e hoje eu me lembro ainda. Aí nós íamos de madrugada, tirar o leite lá, botar as vacas para comer lá, uma semana, 2, 3, o tanto que desse para comer, um mês, aproveitando o pasto lá. Eu ia mais ele, quando o rio estava cheio, nós atravessávamos a ponte e ia tirar o leite. Quando o rio estava seco, a gente passava o barco abaixo. Aí eles vinham de lá para cá, quando o rio estava cheio, com a lata de leite de querosene. Nesse tempo era querosene, nessa lata de 20 litros. 20 litros. Né? Eles vinham com a lata cheia de leite. Quando nós subíamos na ponte, ele ainda pegava no meu braço a corda, o guiador amarrado no pescoço, a lata de leite pendurada, e ele ainda pegava na minha mão. Nesse tempo eu estava com 12 anos. 12 anos, né? E ele ainda pegava na minha mão e a outra na travessa. Uma travessa embaixo, ele enfiou o mourão do outro lado do riacho, lá de cá do riacho, e aproveitou as gadas da oiticica para montar a bimbarra em cima. E cá, a outra no mourão que foi enfiada. E ele vinha segurando no meu braço e a outra mão ainda atravessava a lata de leite e me ajudando ainda a atravessar. Foi um homem disposto. Eu não vi daquele jeito ainda a posição que ele era. E muitas vezes ela até contava, quando já eles rapazes, quando queriam uma festa, eles iam pedir a mamãe. É verdade, Pinto? Ia pedir um dinheiro trocadinho para ir para uma festa. E ela dava, chegava, Otacílio, eu dei isso. E ele, tudo bem, né? E às vezes, uma vez, eles foram para a festa, Pinto, vindo da Cavalo, no Riacho do Usaro, o papai custando, que tinha um negócio. E quando, no caminho, encontraram ele. Vamos para onde? O senhor estava demorando? Ele, pois não é bom não, meu filho, hoje não dá certo não. E todos voltavam. Porque esse respeito, hoje não tem esse mais respeito. Ou vou ou não vou. E sempre a gente foi. E por isso que nossa família esses exemplos. E esses exemplos que os próprios filhos de papai dão aos seus netos. Então é uma história muito linda. E também passei a morar em Milhã, né? Fui convidado por ele, na época ele foi prefeito. Morei 12 anos. Uma pessoa maravilhosa. Minha cunhada, não posso dizer nada, tinha uma excelente pessoa. Foi uma convivência, 12 anos. Aprendi muitas coisas com eles. Então, e os filhos, a Neriane, o Otacílio José, Alain, são as pessoas que eu tenho como irmãos, né? E ele tem como pai, ela também, uma mãe, foi uma convivência, nunca houve essa coisa.
essa casa me traz muitas recordações boas. É a casa do meu sogro, Otacílio Pinto, no Calabaço. Casa onde a família se encontrava 2 vezes no ano, todos os 24 filhos, noras e netos, e os que eram solteiros também, todo mundo estava lá. Do aniversário dele e na Semana Santa. Era duas datas certas da gente estar nesta casa com Otacílio Pinto e Madeira Início. E aí, a gente se sentia tão bem, a gente ficava nessa área, conversando, era uns deitados, era outros sentados, os filhos, meus filhos e os outros netos correndo, subindo nesse parapeito, até um dia Otacílio e Alain correndo em cima desse parapeito, e eu disse assim, fiquei gritando, Otacílio, Alain, eles, minha filha, não grite não, que eles não lhe escutam. Aí eu fiquei rindo, né? Porque no tempo dele, quando ele dava um grito, todo mundo ouvia. E no meu tempo, já agora no meu tempo de que os meninos eram pequenos, eu ficava falando e eles não desceram do parapeito e continuaram correndo. Nós íamos para essa capela, a gente rezava, agradecia a Deus pela união da família. Todo mundo, na hora que ia almoçar, dava as mãos, rezava, cantava, agradecendo a Deus por estar nessa casa, por estar com a família toda reunida. Então, assim, para mim hoje, olhar para esta casa e saber que ela está fechada, me deixa muito triste, porque aí foi onde morou a felicidade. E nessa capela também, que tem o nome de São João Batista, nós participamos de muitos eventos bons. O casamento de Juarez com Lúcia, batizados de netos. E isso era uma felicidade tão grande que todo mundo ficava rindo, conversando, todo mundo descontraído, porque só existia felicidade. E Padre Otacílio ainda saía correndo mais os meninos, fazendo peteca, jogando mais os meninos, eram uns jogando baralho, eram uns jogando bola, eram uns andando de bicicleta, outros andando de cavalo. E eu nunca ouvi, tá com 46 anos que eu casei com José Pinto de Macedo, e eu nunca ouvi Padre Otacílio dizer para o neto, não façam zoada, eu estou deitado. Nunca ele disse isso, e eu me admirava muito, porque sempre a pessoa mais idosa fica querendo mais ficar num lugar que tenha tranquilidade, e aquilo ele se sentia tão feliz, que quando a gente chegava, ele dizia assim, eu estava feliz, mas agora com a chegada de vocês, eu estou muito melhor. Então isso, assim, hoje, eu olhando para essa casa, eu agradeço a Deus, tenho gratidão por ter passado momentos muito ricos com minha família, aí nessa casa. Agradeço também por hoje estar aqui, ainda vendo essa casa, ainda vendo esta capela bem conservada, e isso me deixa feliz. Mas, se a gente voltasse a se reunir em família e ficar fazendo momentos de orações, de brincadeiras, nessa casa, porque aí recorda a nossa vida toda que a gente viveu até hoje. Nessa casa tem muitas e muitas recordações boas. Falar do Pinto, para mim, Pinto ele representa, o sinônimo dele é felicidade para mim, porque ele é uma pessoa
que na minha infância, ele fez a minha infância mais feliz. Porque, como até hoje, não sei se vocês... Quem conhece sabe, esse homem brincalhão, alegre, a alegria contagia todo mundo. Então, quando eu falo eu me refiro a nós. Porque ele tornou nossa infância mais feliz. Como ele é mais velho, ele já era homem feito, a gente ainda é criança, ele fez da gente mais feliz com essa alegria contagiante que ele tem. Na adolescência, eu posso dizer que ele, para mim, representou tudo. É aquele homem que me acolheu na hora alegre, na hora que eu acertava, ele me elogiava, na hora que eu errava, ele me corrigia, e na hora que precisava puxar a orelha, estava ele puxando. Isso é o papel de um irmão amigo, de um irmão verdadeiro. E até hoje eu vejo ele, eu sinto que eu me tornei uma pessoa melhor com o exemplo que eu tive dele. Porque ele sempre foi uma pessoa determinada, uma pessoa exemplar, uma pessoa que eu acredito que todos queriam ser como ele. Um homem íntegro, um coração generoso, que ajudava todo mundo, independente do que a pessoa precisasse. E quanto a nossa convivência, foi sempre assim, de muito respeito e muito amor. Para mim, ele é um ser humano iluminado, de escolhas abençoadas. Uma escolha dele, por exemplo, a esposa. Ele escolheu Roseni, essa mulher também iluminada, que só veio a somar na nossa família, que não tem nenhum membro da nossa família que diga eu não gosto de Roseni. E os filhos, a bênção de Deus, os filhos dele é uma bênção de Deus na nossa vida. E a minha vida inteira foi ser espelhada por ele. Porque um homem igual a Pinto, tem muitos, que eu digo que meus irmãos, eu tenho esse privilégio de ter irmãos maravilhosos, porque não podia ser diferente. Que o exemplo do nosso pai, da nossa mãe, da mãe deles, que eu sou da segunda família e Pinto da primeira, e o exemplo de pessoas íntegras, de muito respeito, que sempre respeitou uns aos outros, e não tinha como sair diferente. Tendo um pai como o nosso, de pulso firme, de ordens sem ignorância, todos o respeitavam. E como no meu pai, a gente também passou esse respeito para os nossos irmãos mais velhos. Nós respeitávamos os mais velhos, mas eles respeitavam os mais novos com muito amor mesmo. Eu sabia que eu me batizei pelo Padre Alci Sampaio, nosso vigário, nosso grande vigário, Padre Alci Sampaio. Fiz também a minha primeira comunhão aqui nessa igreja, a igreja de São Vicente Ferro. O que falar de uma pessoa que é unanimidade dentro da nossa família, né? Sempre tratado como referência e deixou, sem dúvida, muitas inspirações. Prova disso são seus 3 filhos. Minha convivência com ele foi um pouco menor. Por minha idade, sou novo,
Mas as pessoas que ele deixou, a pessoa que ele se relacionou, tia Roseni, também uma pessoa espetacular, não tinha como ser diferente. Pessoas boas atraem pessoas boas, né? E o tio Zé, tio Pinto, como é mais conhecido lá em Milhã, não poderia ser diferente. A família o abraça com um amor que todas as vezes que ele vem aqui em Lavras é motivo de festa, de alegria mesmo. Porque vem uma pessoa que a gente queria ter perto sempre. A gente queria que morasse aqui com a gente. Mas como ele construiu sua vida fora, lá em Milhã, construiu bem construída. Construiu inclusive a Milhã. Todos os ensinamentos, a pessoa que ele está sendo replicado por dentro da nossa família. Eu tenho ele como referência, levo ele como inspiração para todos os meus atos, inclusive na vida política que ele tanto se dedicou. Tenho ele como, mesmo que distante, um pai. Eu vejo nele a figura de um pai que representa tudo o que ele transforma para os filhos. E eu me sinto o dever de absorver todos esses ensinamentos. Ele é uma pessoa muito querida, é muito fácil falar dele. Melhor ainda conviver. Ele era amansador de burro, tirou o primeiro lugar. Cavalete de primeira, vaqueiro, pegava boi na mata, pegava, encaretava e trazia pro curral. Na burra melada. Burra melada, burro melão. Foi o burro que pulou mais dentro do curral nosso lá no sítio Calabás. Era burro saltador. O burro deu um salto com ele. O salto foi tão grande que bateu no chão que estourou assim. Foi assim, não foi? Ele era corredor de jogo de cavalo. Tinha um cavalo de pancadinha. Cavalo de pancadinha de Raimundo. Cavalo melado. Cavalo de pancadinha e cavalo melado. Correram os dois juntos, foi? Você no pancadinha. Você escapuliu de cima do cavalo. O cavalo andou mais ou menos 15 metros. E ele correndo nos arredos, no estouro do cavalo. Foi, não foi? Na melancia. Na melancia? Foi. Pediu um calabá. E não caiu. E não caiu. A minha mãe morreu muito nova, deixou 10 filhos, teve 12 filhos, mas 2 morreram crianças, um homem e uma mulher, e criou 10 filhos. Como eu falei, mamãe morreu muito nova, papai passou 2 anos viúvo e depois, vendo a necessidade de arranjar uma outra esposa para, junto com ela, ajudar a criar os 10 filhos, que ainda tinha uma maior parte que era muito nova ainda, e ele assim o fez, né? Casou-se com Madrinha Irenice, também uma prima, a mamãe era prima legítima dele, e ele casou-se com Madrinha Irenice depois de 2 anos de viúvo. Madrinha Irenice ainda uma pessoa muito nova, com aproximadamente aí uns 20 anos, e mesmo ela sendo muito nova, juntamente com o papai, com aquela boas ordens que ele sempre procurava dar à família, e aquele carinho que tinha por todos nós, passou também a ter uma segunda convivência com Maria Irenice, que teve mais 14 filhos, que juntamente, filhos da primeira família com filhos da segunda, tornamos 24 filhos entre papai e mamãe, e finalmente com Maria Irenice, né? Padre Irenice, a senhora sabe que quando eu casei com Pinto,
A sogra que eu conheci foi a senhora. Toda vida tive muito carinho pela senhora e Padre Otacílio. Toda vida que a gente chegava, os dois ficavam radiantes de alegria. E nós também ficávamos felizes em ver vocês bem, acolhendo seus filhos. A senhora trabalhou muito, a senhora fazia aqueles tachos de comida e pegava naqueles tachos de comida e levava e botava comer para um, botava comer para outro. Tinha muito trabalhador e a senhora que era quem fazia comida. Então eu admirava muito a senhora cozinhando para aquele horror de gente. Eu admirava, porque eu, bem mais nova, não tinha coragem de pegar nas panelas daquele tamanho, não. Então, a minha gratidão a Deus é por ter me dado essa família tão boa comigo. Sogra, foi sogro, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Eu não tenho o que dizer de nenhum. Amo a todos. E quero dizer à senhora que nós estamos distante porque também a gente mora mais longe e tem também o meu pai que está agora morando comigo, mas pode ficar certa que nós nunca vamos deixar a senhora sem vir aqui ver a senhora. E se um dia precisar de vir para ficar uns dias com a senhora, nós estamos dispostos a vir, porque a senhora fez por Padrinho Otacílio, fez por todos os 24 filhos, e isso eu tenho uma gratidão muito grande, pelo carinho que a senhora tinha com o Padrinho Otacílio, que era grande. Tratava ele com muito amor, e tratava todos os filhos dele também com muito amor, suas noras. Então eu só quero agradecer a Deus por ainda ter a senhora aqui, para a gente poder vir aqui no Calabaço, hoje não no Calabaço, hoje em Lavras, dar um beijo na senhora e ver como a senhora está, o seu estado de saúde, ver se a senhora está bem, porque isso nos preocupa também. Nós estamos lá na Milhã, mas estamos sempre em sintonia, sabendo notícia da senhora, pergunta a João, pergunta a Dora, pergunta a Leta, né? Então é isso que eu tenho para dizer, que a senhora foi uma pessoa, e é ainda uma pessoa muito importante na nossa família. Enquanto eu recebo notícia de vocês perguntando por mim. Eu lembro que quando o governador Gonzaga Mota veio passar um dia no município de Solonópolis, onde ele visitou todos os distritos, e eu lá junto, acompanhando com meu pai e um garotinho, eu lembro muito bem do carinho que as pessoas tinham por ele. No distrito de São José, de Solonópolis, eu lembro que quando o papai chegava, a gente sentia a alegria no rosto das pessoas, né, dos políticos e das pessoas mais carentes. E sempre a história dele, quando eu chego nas localidades, é que seu pai fez isso por mim, seu pai me ajudou nisso, seu pai me ajudou aquilo, seu pai era um homem bom. Então é isso que fica na memória da gente, né? É fazer o bem para as pessoas, e aquilo satisfaz, né, o nosso sentimento de alegria, de felicidade. Então ele sempre estava acolhendo as pessoas, embora às vezes isso estressasse também a ele, porque era cada um com um problema, né? E ele procurava resolver. Ele sempre teve o coração muito generoso, ele sempre gostou de ajudar o próximo. Ele ficava feliz em ajudar o próximo.
era o Colégio Agrícola de Lavras da Mangabeira, né? Eu morava no sítio Calabaço, aqui a 5 quilômetros aqui em frente do colégio, né? Eu estudei 7 anos aqui. Eu, como estudante, a gente morando no sítio, a gente vinha para cá, às vezes a cavalo, às vezes a pé. Eu, como caboclo do sertão, como eu me julgo, né? Eu tive de amansar 9 burros vindo a cavalo de lá para cá, né? Eu digo a cavalo, mas em burro, né? Pois é, aí na época nós tivemos também de estudar internado aqui. Que era difícil a gente vir, aí nós ficava internados aqui, né? Ficar internado. Era bem aqui assim, era o nosso dormitório, né? José Pinto de Macedo, nascido no Calabaço, 5º filho em 26, fruto de um bonito laço, homem de força e coragem, lhe fazendo essa homenagem, hoje eu me satisfaço. Em Lavras da Mangabeira, Pinto cresceu e estudou. Em fé, trabalho e humildade, sua vida se baseou. E através da agricultura, de seu trabalho e postura, muita gente lhe ajudou. Então chegou na Milhã, sempre fazendo amizade. E o tempo se passou. Ele gostou da cidade e conheceu Roseni, jovem bonita dali, a quem jurou lealdade. E então teve 3 filhos, frutos desta união, Neiriane e Otacílio, Alã, o mais novo irmão, que criou com disciplina e até hoje os ensina com amor e atenção. E todos os seus amigos sempre tratou com respeito, casa de portas abertas e um ideal no peito, criar um novo amanhã para Solonópolis e Milhã, onde se tornou prefeito. Pros netos é um amigo, um grande mestre de rima. Jogamos muito baralho, me ensinou desde menina a arte de um bom verso, encorajou meu sucesso e meu dom na medicina. Ele diz que é um poldrinho, fala, um menino eu me sinto, sou forte, esperto e vivo, homem assim tá extinto, e o que ele não tem de altura, ele sobra de bravura, uma alma forte e pura, o pequeno grande Pinto. O que eu tenho para dizer para meu pai é que eu tenho muito orgulho dele, que eu amo ele e hoje estou aqui seguindo os passos dele. Tudo que ele fez é exemplo para mim, então o que eu tenho a dizer para ele é que de hoje, como prefeito, que é um orgulho dele, como prefeito da cidade de Milhã, vou seguir todos os passos dele e tentar fazer tudo de bom que ele fez para a população de Milhã e para a população no geral. Meu pai é o meu ídolo. Meu pai é uma pessoa que eu tenho extrema confiança nele e que é quem me dá conselho, né? E é uma pessoa que eu sei do sentimento que ele sente por mim. É um sentimento verdadeiro, é um sentimento realmente de pai, de família, de amigo. Eu tenho muito orgulho de ser filha de Pinto. Papai é um grande amor da minha vida. É um homem que passou muitos ensinamentos para mim, para os meus irmãos, para minha mãe. É um homem muito família. Se você quiser ver o meu pai feliz, é só juntar a família e dizer assim: Pinto, os seus filhos, os seus netos, os seus irmãos, os seus sobrinhos estão aqui. Ele fica muito feliz porque ele é muito família. Então, eu quero dizer ao meu pai, mais uma vez, que eu estou extremamente feliz em poder dizer para ele o quanto ele é importante para mim, o quanto ele é importante para os meus irmãos, o quanto ele foi importante e é para o povo de Milhã, para o povo de Solonópolis, para o povo de Irapuã-Pinheiro. Eu tenho certeza que ele é muito querido nesses 3 municípios, porque ele semeou nesses 3 municípios o bem. Então eu sou muito feliz em ser filha de Pinto, porque Pinto é um grande homem. Hoje, se hoje fosse o meu último dia, eu diria para ele que eu tinha sido a pessoa mais feliz,
por ter conhecido ele, por ter convivido com ele e por ter tido nossos 3 filhos, que são os nossos presentes, muitos preciosos. Ele diz que eu vou viver 92 anos e ele vai viver 100 e tanto. Eu digo, então você ainda vai ficar sem eu. Mas eu não me vejo sem Pinto e tenho certeza que ele também não se vê sem eu, né? Porque nós vivemos numa vida os dois, muito apegados um ao outro. Atualmente, José Pinto de Macedo está aposentado, mora com a sua esposa no centro de Milhã e a sua casa continua aberta ao povo de Milhã para servir e acolher como deve ser a casa de um certo amigo. José Pinto na década de 60 em Milhã já chegou surtindo efeito, com apoio do saudoso Atahualpa. Lhe dizia, você vai ser prefeito. Pediu sua licença na cá e com a vontade do povo foi eleito. Conheceu Roseli, jovem bonita, que de filhos o casal hoje tem 3. Neiriane, Otacílio e Alain são bandeiras políticas todos 3 e vieram para dar continuidade aos trabalhos que o velho Pinto fez. Certo amigo é o nome da história, o prefeito atual é o filho Alain. Pinto está de portas sempre abertas, ajudando o seu povo nessa chã. E quem conhece José Pinto de Macedo sabe a história política de Milhã. E quem conhece José Pinto de Macedo sabe a história política de Milhã. Certo amigo é o nome do documentário Pinto de Macedo, patriarca da história política de Milhã.